Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Cada vez mais os jogos estão na nossa vida, só que agora game virou sinônimo de política. A questão apareceu já em declarações do presidente Lula há algum tempo, atribuindo aos games uma influência em comportamento violento de crianças e de jovens. Depois ele se corrigiu. Mais recentemente, a própria Associação Brasileira da Indústria de Games se posicionou contra uma movimentação no Congresso que propunha criar um marco legal para a indústria de games. A Abragames se posicionou claramente, oficialmente, contra esse projeto de lei, declarou seu repúdio nesse projeto de lei, não considera o setor de games como um todo, ou seja, não representa o setor, não interessa, não atende os interesses dos desenvolvedores brasileiros e ainda gera insegurança para profissionais, empreendedores, empresas do setor e até, claro, para os investidores. O ponto é que esse marco legal faz a defesa do interesse dos chamados fantasy games e não de todos os tipos de jogos que estão no mercado, que são a imensa maioria. O que são esses fantasy games e esportes? Isso vai cruzar com outro tema que está vindo à tona, que são essas bets, essas empresas de apostas. Em suma, jogos de azar no lugar do jogo do bicho, no lugar daquelas maquininhas que frequentavam os botecos em todas as periferias. Agora há um segmento crescente de apostas. Um projeto de lei que deveria definir diretrizes para toda uma indústria, com mais de 1.000 estúdios de desenvolvimento de games no país, acaba atendendo ao interesse de uma minoria, mas que explora jogos chamados de fantasy, mas que parece que tem mais a ver com jogos de azar do que com entretenimento digital, cultura digital. Há, portanto, hoje uma questão política de regulamentação, de apoio do governo ao setor de games, mas que está essa questão maltratada nesse projeto de lei que acaba privilegiando um segmento que ganha muito dinheiro, parece que na base das apostas, na base dos jogos de azar. O fato é que a semana passada foi uma semana que marcou a história da indústria de games no Brasil. Professor, que acontecimentos marcaram a semana passada? Depois de toda essa discussão sobre o marco legal, posicionamento da Abragames, aconteceram 2 eventos importantíssimos simultâneos. Primeiro foi a realização do Brasil International Games Festival, conhecido como Big Festival. Hoje é o mais importante evento do setor, que atende tanto o interesse dos consumidores quanto das empresas. É uma parceria, o Big Festival, que já existe há vários anos, é uma parceria com a própria Abragames. E também na semana passada foi realizado o primeiro encontro Progresso dos Games no Brasil, lançando a Rede Progressista de Games, RPG. Esse encontro reuniu vários agentes do ecossistema de games, instituições apoiadoras, políticos, inclusive vários do governo, muita gente interessada em discutir políticas públicas para o setor de games no Brasil, que elaborou uma cartilha, ficou conhecida como a cartilha Lula Play, que fazia recomendações ao então candidato, recomendações no sentido de criar uma política pública para o setor de forma ampla. O lançamento dessa rede progressista de games é uma reconfiguração do movimento que fazia essas demandas e que também se posicionou contra esse projeto de lei que previa a criação de um marco legal. O setor de games avança no Brasil. Resta saber se nós vamos ter de fato uma política de desenvolvimento para o setor. A gente volta daqui a 2 semanas comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.